Olá, alunos e alunas, bem-vindos à nossa sexta teleaula. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso módulo de técnicas de construção. Vamos falar um pouco mais sobre os elementos da construção, como pinturas, impermeabilizações, e outras técnicas para a gente fazer manutenção dentro da edificação. Vou falar de coisas aí comuns do cotidiano, talvez de alguns, pode às vezes não ser uma coisa muito comum para os outros, então é importante que na hora das nossas atividades a gente possa conversar um pouquinho mais. Hoje eu estou junto com o professor Luiz Carlos. E aí, professor Luiz, tudo bem? Olá, tudo bem? Com o professor Alas. É sempre uma aula, né? E cabe ressaltar que nesse momento nós vamos ver assim, a aplicação do nosso aprendizado com as técnicas de construção, buscando até interessante, né, professor? De acordo com os elementos, alinhar com os conhecimentos anteriores de eficiência energética e bom uso da instalação. Ou melhor, bom uso do espaço, da instalação, não do espaço, né, professor? Exatamente. Então vamos ver o que temos para a aula de hoje. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos objetivos, o que a gente tem preparado. Então nós estamos ainda na unidade número 4 do nosso livro, tá, pessoal? Para vocês acompanharem aí, de acordo com a apostila de vocês, vamos falar sobre técnicas de construção aplicadas à escola, Então hoje, na aula de hoje, nós vamos ver o que? Impermeabilizações, pintura e efetuando pequenos reparos. Lembrando que a gente vai dar aqui na nossa aula, vamos dar uma pequena pincelada, vamos falar só um pouquinho sobre como são esses procedimentos, vocês podendo aprofundar aí dentro da apostila de vocês e até mesmo em outros materiais que estejam disponíveis na internet, senão não haveria tempo da gente falar sobre todos esses procedimentos construtivos que a gente tem dentro dessa complexidade que é a construção civil, tá, pessoal? Então vamos lá. A água, apesar de ser um elemento aí, da vida, a gente pode falar que a vida, só existe a partir da água, sendo que 70% do nosso corpo é água, só que ela pode ser um problema, para nossas edificações. Então olha só, a água que se infiltra em superfícies e estruturas danifica o concreto e suas armações de aço, causando ferrugem, Então a impermeabilização, vamos falar assim, a impermeabilização é uma técnica realizada para proteger a edificação da água, proteger ela da água, seja da chuva, das lavagens ou de banhos. Então lembrando que não é só a água da chuva, ou a água proveniente da natureza que causa algum problema, mas até mesmo o contato com a água através de lavagens, esse tipo de coisa. Por isso que a gente já relembra a aula passada quanto ao uso de revestimentos em áreas onde tem, sempre se molha, esse tipo de coisa. Quanto mais exposto a água estiver um ambiente, mais cuidadoso deve ser o trabalho de impermeabilização, Então, quanto mais, vamos supor, se nós temos um banheiro, ou uma área de banhos, por exemplo, é uma área que vai estar em contato constante com umidade. Então, o cuidado que se deve ter com essa impermeabilização dessa área é muito maior do que, por exemplo, áreas de pátio. Todas as áreas de piso são impermeabilizadas, mas as áreas de pátio não precisam de uma impermeabilização tão rígida, quanto áreas de banheiro ou áreas que vão estar sempre molhadas. Então, olha só, há vários tipos de sistema de impermeabilização. Os mais usados são esses que eu vou falar agora. Existem outros além desses aqui que a gente vai falar. E além desses, existem subgrupos, eles estão subdivididos em outros tipos de impermeabilização. Então nós temos os pré-fabricados, são impermeabilizações compradas prontas, Os moldados no local, ou seja, a impermeabilização é feita no local, e as impermeabilizações rígidas, que em tese elas são pré-fabricadas também, só que ela tem uma característica específica. Vamos ver então cada uma delas, como é que funciona. Olha só, os sistemas pré-fabricados, eles são o quê? Como uma manta asfáltica, possuem espessuras definidas e controladas pelo processo industrial,
podendo ser aplicados normalmente em uma única camada. Então, o sistema pré-fabricado, normalmente ele é vendido em mantas, são rolos, né? Rolos de manta asfáltica, normalmente manta asfáltica ou outros elementos, né? Isso vai depender muito do fabricante se for trabalhar, né? Mas você vai, por exemplo, comprar lá, não, quero uma manta impermeabilizante. Então ele vai mandar para você esse sistema pré-fabricado, né? Que é um sistema pré-pronto que você só vai aplicar aonde você deseja, e ele é normalmente uma camada única, porque ele já tem aquela homogeneidade e normalmente é soldado, né, uma placa com a outra, usando maçarico normalmente, né, e aí faz a ligação entre uma lâmina e outra. Outro sistema é o sistema moldado no local. Pode ser aplicado a quente, ó, mais uma vez também com uso de maçarico, provavelmente, ou também como asfaltos em bloco. Aplicado a frio, como emulsões e soluções líquidas, asfalto líquido e a frio. Então, esse sistema moldado em loco seria exatamente, né, a aplicação da manta asfáltica, ou se não aquele, como se fosse o piche. Então, ele é jateado, né, ele é jateado no local, pode ser a quente também, eu acredito que possa ter a frio, mas ele é aplicado de forma diferente. Enquanto um é em mantas, por mais que ele seja, vocês vão pensar, não, ele é um sistema também moldado em loco. Não é, porque ele é só colocado. O outro não, por ele ter aquele processo de pintura e repintura e moldagem, ele é considerado, né, moldado no local. Professor, é interessante que esses materiais, nós temos a gama, o que nós temos a quente, nós também temos a frio. Porque o a quente é pelo calor e o a frio é pela reação química que tem em contato com o ar. Então, o importante é escolher de acordo com o local e com o clima. Então, eu vejo que há um rótulo na utilização até do a frio. E já participou há algum tempo, mas é tal qual o concreto. Então, que é o CBUF, concreto betuminoso usinado a frio. Ele é tão firme quanto o outro, o a quente, que é as grandes usinas, e menos poluente, por sinal. Acontece que quando você faz uma impermeabilização a quente, se você está exposto ao calor, aquele material ele trabalha, acaba fazendo até, ele funde, fica aquele material mais mole, né, professor? Não que ele vai dissolver, mas o a frio não, ele tem uma tendência a resistir mais o calor externo. Tem tendência a se tornar, digamos assim, mais homogêneo. Mais homogêneo. Esse tipo de coisa, né? Isso. É interessante, temos essas opções, né, para vocês verem que depende muito o quê? Do fabricante, né, do modelo que ele tem lá para especificar. Lembrando que tem várias fábricas de impermeabilização, e impermeabilização é uma coisa séria, tá, pessoal? Existem empresas especializadas para executar impermeabilização, não é qualquer um, né? Não ache que é só comprar um impermeabilizante numa loja de construção qualquer, né, que até mesmo esses impermeabilizantes, né, os melhores que tem, eles não vendem em qualquer loja, eles só vendem através do representante próprio que aplica o material. Tá? Então fiquem atentos a isso. A técnica de aplicação é fundamental pelo resultado, pelo desempenho do produto, né? A técnica é fundamental porque ela agrega o que o produto tem a oferecer. Entendeu? Então não é tão simples, né? O procedimento, além de não ser simples, ele vai afetar diretamente a vida útil da edificação. Uma impermeabilização mal feita vai ser causa de diversas patologias, seja uma patologia causada, né, de forma solo-ar, né, uma patologia que vem de filtração debaixo da terra, ou infiltrações até mesmo da própria chuva que afeta, né, infiltração da tubulação dos canos, né? Isso, afeta a própria alvenaria, esse tipo de coisa. Tá? Então, além desses modelos de impermeabilização, a gente tem também, olha só, um sistema rígido, né, que ele é constituído pelas argamassas poliméricas. Que é essa argamassa polimérica? Nada mais é do que a argamassa colante, aquela argamassa que você vai lá e assenta os pisos, né, que conferem a superfície
impermeabilização e proteção mecânica. Então, para vocês verem que a argamassa colante ou a argamassa polimérica, ela não é só utilizada para fazer o assentamento de piso, mas também para fazer a impermeabilização. Tanto é que nós temos várias classificações de argamassa polimérica, que tem a C1, a C2, a C3, cada uma com uma especificidade em referente à questão de absorção de água, tá? A absorção de água é que vai mudar a classificação dela de uma para outra. Tanto é que para revestimento interno, esse tipo de coisa, existe uma argamassa polimérica específica. Tanto é que você pode ir na loja de construção, não, eu quero uma argamassa especial para eu poder assentar piso no meu banheiro, né? Vai ser diferente do que você vai usar para você assentar na sala, devido ao teor de absorção de água, tá? Então, olha só, na impermeabilização de lajes e paredes em construção, é muito utilizada a manta asfáltica, que é um tipo um tipo de impermeabilização, pois é de fácil aplicação e vedação, sendo ainda de grande durabilidade e resistência. Então aqui ele já está puxando, né, para o lado da manta asfáltica. Lembrando que o professor Luiz também atentou para a questão do uso da manta asfáltica usinada quente e usinada frio. Olha só que interessante aqui nessa imagem, a gente vai ver o operador aplicando o material e observe que aqui na imagem, olha só, o que ele está fazendo. Você pode usar aqui o vermelho, viu, professor? Vermelho, o né? Vermelho, é melhor. O vermelho. Acho que pela teoria, vai conseguir. Vamos apagar aqui. Sim. Vamos lá, ó. Melhor? Isso, melhora, tá, substancialmente. Olha só o risco que esse cara aqui está submetido, entendeu? Vocês veem o quanto que esse elemento aqui, ó, famoso botija de gás, né? Vou colocar BG aqui, botija de gás, ela causa acidente, entendeu? Então, por exemplo, não, isso aqui é um modelo bom, nós estamos fazendo a aplicação da manta asfáltica aqui, mas olha só o risco que ele está submetido, né? Então, será que não é importante a gente também pensar no risco do funcionário, no risco do profissional que está ali executando esse tipo de impermeabilização? Talvez seja mais interessante a gente trabalhar com usinado a frio, ou se não trabalhar com mantas asfálticas, ou com elementos que transformem a operação e a execução dessa impermeabilização e com menos risco, né? Minimizar os riscos, né? O que é de suma importância, né? Quando a gente trabalha, né, esse tipo de elemento. Então, pessoal, acho que de impermeabilização é basicamente isso que eu queria passar para vocês, né? Vamos entrar agora na parte de pintura. A impermeabilização não existe. Se eu fosse adentrar o assunto mesmo, existiriam vários tipos de impermeabilização que a gente podia falar, e aí vários fabricantes. Só que eu acho que o importante é que vocês pensem qual que é a melhor solução aí para uma manutenção ou até mesmo para uma construção, para que vocês possam opinar na hora na execução do edifício, tá? E até mesmo na especificação do memorial executivo do projeto, tá? Então, olha só, no edifício escolar, a pintura desempenha 3 papéis fundamentais, né? Então, vamos colocar o primeiro: ajuda na beleza do edifício, né? Será que esse é o primeiro? Né? Auxilia na impermeabilização também, né? E proporciona conforto térmico, né? Olha só, 3 elementos que a pintura influencia. Vocês sabiam que era tudo isso que uma pintura fazia? Vocês achavam, no caso, que era só para deixar colorido, né? E não é só isso, pessoal. Além da questão da beleza do edifício, tem também do conforto ambiental, né? Não está citado aqui, mas eu vou falar um pouco para vocês. O conforto ambiental é aquele conforto que a gente sente quando a gente está dentro de uma edificação. Ou seja, por exemplo, já pensou em entrar numa escola toda preta? Né? Ou toda vermelha? Uma escola toda vermelha. Né? Entendeu? Essas irradiações luminosas, elas vão afetar diretamente o nosso cérebro, né? Então você ter pinturas mais claras, por exemplo, ter um azul clarinho, né? Ou um amarelo clarinho, né? Um verde ameno, suave, um verde mais claro, ou seja, são cores que transportam paz para os alunos, né? Aumenta o rendimento. Aumenta o rendimento, o branco, né? Um branco para uma sala.
às vezes a gente tem que pensar também um pouco, né, em como a gente vai fazer a manutenção dessas paredes, dessas pinturas. Né? Professor, aí vem um detalhe, quando olhamos assim para a imagem, por que o quadro branco se tornou o quadro negro se tornou quadro branco, né, professor? É verdade, por que o quadro negro se tornou quadro branco? Porque antes nós tínhamos uma placa preta, e era literalmente preta, ou depois veio verde, que era de cimento queimado mesmo e tal. Alguns pegaram, sabe? Não vou contar quem. Mas tinha quadros ainda, a famosa lousa, que era aquele verde escuro. Sim. Então quando depois passou os quadros a serem brancos, começou a ter uma nova visão, dá um novo ambiente. Queira ou não queira, né, só a mudança da cor já dá uma questão de limpeza, né? A gente já vê que é um ambiente mais limpo, menos carregado. Eu como arquiteto, eu penso que tira um pouco daquela sintonia de sala de aula, né? Eu acho que a sala de aula às vezes tem que ter um elemento desse para poder chamar atenção. Mas hoje o uso é esse, né? É o quadro branco mesmo. E também é uma coisa que facilita a questão de limpeza, alergias, esse tipo de coisa, tá? Outra coisa, auxilia na impermeabilização, também em menos intensidade, tá? Mas ela influencia, também depende do tipo de tinta e também proporciona conforto térmico, justamente por causa da questão do uso das cores, tá? Há o que se considerar 2 tipos elementares de pintura para uma escola, a externa e a interna, ou seja, são 2 tipos de pintura diferentes, são 2 tipos de qualidade de tinta diferente, né? Então a pintura externa estará sujeita ao clima e às intempéries do ambiente externo, ou seja, vai estar sujeita a chuva, sol, né? Em lugares mais frios vai estar sujeita a granizo, ou seja, tem que ser uma pintura mais resistente do que a pintura interna, né? Não é o mesmo tipo de pintura, né? Tem que ser uma pintura um pouco mais resistente. Então a pintura interna estará sujeita ao uso cotidiano e ao desgaste provocado por esse uso. Uma escola utilizará normalmente esse tipo de tinta látex, tinta acrílica, esmalte sintético e esmalte epóxi, né? Então isso aqui são vários tipos de tinta, esmalte sintético e esmalte epóxi, por exemplo, são pinturas metálicas, né? Onde que você vai aplicar no metal. E a tintura látex e a acrílica são já pinturas de parede. Olha só, as pinturas látex, né? A tinta látex e a tinta acrílica, elas podem ser utilizadas nos interiores e exteriores. São tintas à base de água, indicadas para os acabamentos das paredes, das salas de aula e laboratórios, dos ambientes administrativos e dos corredores e pátios. A tinta acrílica, por exemplo, ela possui diferentes texturas: fosca, avelunada, acetinada e semi-brilhante. Em salas de aula, laboratórios, prefira sempre a tinta fosca ou no máximo acetinada, para evitar a reflexão das luzes do sol e das lâmpadas. Está vendo aqui, ó, novamente a gente conversando sobre a questão do conforto ambiental. Então não adianta a gente ter uma pintura adequada, ou seja, uma cor adequada, uma tinta adequada, sendo que ela não atende à necessidade específica do meu uso. Lembra o usuário chegando aqui de novo? Então olha só, para a gente ter um bom conforto, a tintura tem que ser fosca, porque ela difunde a iluminação e ela não fica refletindo. E isso incomoda, né? Incomoda os próprios usuários e dá um aspecto de espelhada, né? Vamos dar uma olhada aqui para frente, o que a gente tem mais, ó. Um tipo de pintura alternativa para paredes, principalmente em áreas que são mais ao ar livre, precisam de soluções econômicas, né? É a caiação. Pessoal, a caiação, ela não é muito recomendada. Ela é recomendada, eu acho que, eu diria, em último caso, né? Onde não tem mais dinheiro, né? Acabou, não tem mais recurso nenhum, né? Então você vai para um último recurso, seria a caiação, né? Que é aquela tintura, né? Eu falaria que não é nenhuma tinta. Não é tinta. É uma tintura que é feita ali na hora, é dissolvida ali e tudo mais, e você faz a pintura das paredes externas, tá? A pintura interna com caiação não é viável, é uma tinta que você encosta assim, ela encosta na parede e ela sai, né? Às vezes a pessoa fica até irritada, que ela encostou no muro, quando saiu já
Tá todo como branco. aquela caiação é tipo algo que você quer dar só uma apresentação momentânea, né? Sim, sim, E não sim. tem durabilidade essa pintura, você compromete até o visual futuro dela. Você vai ver que é algo sem manutenção. Só manutenção constante se você vai ter uma caiação, né? Exatamente. Então, assim, não é uma pintura adequada, né, pro tipo, né, para uma edificação, né, que no final das contas ela precisa transmitir um ar de solidez, né, um ar de que é uma estrutura sólida. Então, se você já começa que eu encostei na parede, a pintura está saindo, já quebra esse vínculo que devia ser, né, devia ser efetuado. Mas, em último caso, por causa de uma questão estética, por exemplo, às vezes pode ser utilizado a questão da caiação, tá? Então, ó, de pintura, basicamente, né, vamos voltar aqui um pouquinho, né, pintura basicamente é isso, né, lembrando que, né, a gente tem vários tipos de pintura e também como é que fala, se vocês ficaram com alguma dúvida também dá uma consultada, né, em outros cadernos, né, da internet mesmo, até os próprios fabricantes têm sugestões, né, então se você for atrás dos fabricantes, né, a gente tem vários fabricantes nacionais e até mesmo internacionais, eles vão dar dicas, né, e em qual são os tipos, né, os melhores tipos de tinta lá que ele sugere para você fazer pintura interna, externa, e pinturas, por exemplo, em metal, né? Porque a pintura em metal ela é diferente da pintura em alvenaria, que é diferente da pintura em madeira. Então, cada um tem uma especificidade diferente. Então, é interessante que vocês consultem o fabricante antes de aplicar o material, tá, pessoal? Então, olha só, após essa questão das pinturas, eu vou falar um pouco sobre a questão das manutenções, né? Manutenção dentro da edificação, né? O que a gente vai acabar usando e quais são as palavras-chave para a gente entender alguma coisa ali dentro da nossa obra. Lembrando que eu sei que alguns de vocês vão ter uma maior afinidade com isso que eu vou falar agora, e outros nem tanto, né? Mas é importante até mesmo porque alguns nomes que vão aparecer aqui são elementos também que às vezes são um pouco culturais. Então algumas coisas que eu falar aqui, talvez vocês possam ter outro entendimento, e é importante que na hora das atividades a gente, né, abra um espaço para a gente poder discutir esse tipo de coisa, tá? Então o traço, né, que é um tema, né, que é conversado, uma palavrinha-chave, é o que? É a dosagem com proporções dos materiais empregados para a produção de argamassa ou concreto. Ou seja, são as medidas de água, medida de cimento, medida de concreto, ou de uma medida de brita e areia, para você fazer aquela argamassa ou aquele concreto. Aparece sempre explicado pelos componentes que compõem determinada argamassa e pelos números de proporção. A gente vai ver mais na frente alguns traços, tá? Cura. A cura é a fase de secagem da argamassa. É o tempo necessário entre a aplicação da argamassa e o momento em que se pode executar outro serviço sobre ela, né? Então, as argamassas e o concreto, eles passam por um processo de cura, né? Eu não sei se vai ter aqui na frente, mas tem o processo de pega e o processo de cura. O processo de pega é o processo que está começando a endurecer a massa, ou seja, ela está começando a perder a água e ela está começando a criar rigidez. E a cura é quando ela está completamente seca, ou ela está num nível de secagem onde já pode fazer, né, já pode se trabalhar com ela. Vamos lá, além disso nós temos o que? A junta de dilatação. A junta de dilatação é uma separação física entre duas partes de uma estrutura, para que essas partes possam se movimentar sem transmissão de esforço entre elas. A junta de dilatação, pessoal, ela não é um elemento muito comum, né? É um elemento mais comum em grandes escolas. Então, escolas, por exemplo, que às vezes tenham como é que fala? Pavilhões, tenham pavilhões com mais de 30 metros, então a cada 30 metros a gente tem uma junta de dilatação, que ela justamente vai fazer a conexão entre essas duas edificações. Para vocês entenderem melhor e ver se vocês encontram, né, às vezes a gente tem, né,
um pavilhão aqui, grande, né? Aquele pavilhão de salas de aula, por exemplo. E vocês observam que vai ter um momento que nas paredes e até mesmo no piso, você vai ver que tem uma pequena separação. Né? Você vai ter uma pequena junta. Né? Às vezes tem gente até que pergunta, será que o edifício está trincado ou está separado? Não, na verdade é só uma junta de dilatação, né? É muito comum essa dúvida. Numa ponte, né, professor? Às vezes tem aquela junção, achar essa ponte está trincada, e não é, né, professor? Não, é comum ver em ponte também as juntas de dilatação, tá? E em lajes também, às vezes laje apoiada, tá, pessoal? Que a gente viu na última aula, a laje apoiada, ela tem uma junta de dilatação, né, que ela faz o contato entre o pilar e a laje, tá? Depois, olha só, o cimento Portland é o cimento que a gente usa. É o nome dado ao material resultante da composição de calcário com outros materiais, como clinker e cal a altas temperaturas. Ou seja, é o cimento produzido, é o cimento comum que a gente usa, né, para fazer concreto, para fazer argamassa. É o cimento Portland, é o cimento mais comum do nosso país, tá? Gesso. O que é o gesso? Não só o gesso lá dos forros, sim, não só gesso de parede, mas até mesmo gesso para emassamento, tá? Lembrando que a gente tem a massa corrida, mas tem gente que usa o gesso também como massa corrida. Então ele é produzido mediante processo de esmagamento e calcinação do gypsum, né? Esse gypsum é essa rocha sedimentária, né? Ou seja, é um elemento encontrado na natureza, não é um elemento fabricado, né? Então transformado em pó branco, que misturado com água endurece rapidamente. Ou seja, é um elemento retirado da natureza, passa por um processo industrial, onde acrescenta-se outros elementos, e aí ele tem uma reação química com água, né? Lembrando que aquele gesso que a gente conhece para forro e para as paredes são gessos acartonados, ou seja, é o gesso, né, acrescentado de cartolina, né, acrescentado de papel, onde que vai criar aquela rigidez, né? O papel ele cria uma função estrutural dentro daquele elemento, tá? Então, além disso, nós temos o chapisco. Vocês estão vendo que são todos os nomezinhos aí que você escuta aí na hora de uma obra, né? O que é um chapisco, né? O chapisco é um revestimento rústico empregado sobre paredes, assentados com tijolos e pedras ou concreto. Possui uma superfície porosa e áspera e que facilita a absorção de uma nova camada de revestimento como um emboço. Tá, pessoal? Olha só, eu acredito que alguns de vocês não entenderam aí qual que é a função, né? Na verdade, o chapisco, ele tem a principal função dele é preparar a parede para receber o reboco. Então o que ele vai fazer? Ele vai equiparar os índices de absorção para que ele possa receber o emboço e posteriormente o reboco. Se você tentar rebocar uma parede sem chapiscar, você vai jogar o reboco e ele vai cair, né? Então você precisa preparar essa superfície. O preparo é através do chapisco, que é aquela camada fina, né? Fina com material, com areia, né? Para poder fazer não só dar criar uma superfície mais áspera, mas sim equiparar os índices de absorção de água, tá? Para garantir a aderência, né, professor? Para garantir a aderência. Porque o que acontece? Quando você joga a massa até mesmo no chapisco, se ele estiver muito seco, né? Por isso que às vezes você vê a pessoa que está fazendo vai fazer o reboco, às vezes molha a parede, que é justamente para equiparar, né, para ele, na hora que ele jogar a massa não puxar toda a água, porque se ela secar muito rápido, a argamassa ela desprende, né? Esse que é o problema principal, tá? O emboço é uma camada de regularização da superfície entre o chapisco e a última camada. O reboco não deve ser superior a 12 centímetros, mas a gente sabe que essa realidade aqui nem sempre acontece, tá? O reboco é a camada de regularização que vai por cima do emboço, tá? E o reboco prepara a superfície para o acabamento final, seja ele para uma pintura direta, né? Ou se não para emassamento e pintura, tá? A trena é um instrumento de medição portátil com uma fita métrica que é guardado por meio de um mecanismo enrolado tensionado por uma mola.
Não sei se alguém já teve a curiosidade de desmontar uma trena, eu acho que nem precisa mais, né? Você já sabe como é que funciona uma, tá? Nível em madeira. Obtém-se a garantia de nivelamento quando a bolha de ar fixa entre as marcas existentes na ampola com líquido esverdeado, né? O nível, esse nível de madeira que eles chamam é aquele famoso nível, né? Que a gente tem lá, aquele nívelzinho, e nós temos a bolha aqui no meio, que ela, né, de acordo com a inclinação, ela vai dar se o meu elemento estrutural está nivelado ou não, tá? O prumo, ele é como se fosse o nível, só que ele é um pouco diferente porque ele normalmente é utilizado, normalmente não, né? Ele só é utilizado em elementos verticais, ou seja, em paredes ou pilares. É um instrumento formado de uma peça de metal ou pedra suspensa por um fio que serve para determinar a direção vertical. Olha lá, acabei de falar. É muito útil para o levantamento de uma parede, pois garante que ela não ficará torta, tá? Hoje já tem outros recursos, né, que pruma laser ou até mesmo nível laser fazem essa atividade, tá? Aqui, ó, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre alguns procedimentos que podem ser feitos dentro da construção para poder, né, te dar algumas possibilidades caso você não tenha algum recurso. O primeiro deles é o nível de mangueira, tá? Lembrando que esses procedimentos, eles estão melhores detalhados na apostila, então vocês vão ver um pouco aqui comigo, mas vocês podem, né, garantir um melhor aproveitamento depois dando uma lida na apostila, tá? Então o nível de mangueira, você vai precisar de uma mangueira fina e transparente, com cerca de 1 centímetro de diâmetro, de água e de um lápis para fazer a marcação. A mangueira deve ter um comprimento que permita fazer a curva e dar conta das medidas que se quer nivelar. Então, pessoal, basicamente é o seguinte, ó, quando você tem o nível de mangueira, eu vou fazer um pequeno desenho aqui para vocês entenderem como é que funciona. Tá? Nós temos um desnível. Eu vou pegar a mangueira aqui, vou descer ela aqui e eu vou colocar aqui embaixo, né? Como que eu vou medir esse desnível? Eu vou medir quanto que tem essa distância aqui, né? E quanto que tem essa distância aqui do outro lado. Lembrando que o nível da mangueira dos dois lados sempre vai ser o mesmo. Então a diferença entre essa altura A, vou chamar assim, e essa altura B é o meu desnível. Então D, né, D vai ser igual a B menos A. Muito simples. Só para vocês verem o desnível. É uma forma, né, ou se não fosse isso, vocês teriam que usar o teodolito ou a estação total, que seria outro recurso para vocês verem, né, como é que funciona, né, essa questão do desnível. Tá? O desnível é importante até para você fazer de um piso, você deixar sempre um caimento, né, professor? Menor que seja, mas tem que ter um caimento no piso para o escoamento da água de um banheiro, de uma cozinha, de uma varanda, de um corredor. Você tem que garantir esse desnível, né? Sim, que às vezes, exatamente. mesmo que pequeno, você tem que ser calculado para não ficar um piso todo com irregularidades e torto, né? Exatamente. O nível ele vai ser utilizado para você fazer rampa, né? Para você fazer rampa, muito bem lembrado. Se você fazer quedas, né? Quedas de água, até mesmo para você orientar tubulações de esgoto, tubulações de água. Todos esses são recursos que você pode fazer utilizando o nível de mangueira. Pode usar a estação total, outros recursos? Também pode. Né? Por exemplo, fazer um levantamento, por exemplo, de aterro, né? Se for uma coisa pequena, até mesmo o nível de mangueira pode ser o suficiente para você poder, né, realizar esse trabalho. Tá, pessoal? Dando continuidade aqui, nós temos outros elementos. Um deles é o chapisco, tá? O chapisco é o que? Faça uma argamassa de cimento e areia média ou grossa, sem peneirar, no traço 1:3. Ou seja, 1 de cimento para 3 de areia, né? Chapisco deve ser uniforme, com pequenas espessuras e acabamento áspero.
a quantidade de água utilizada deve ser o suficiente para deixar a massa mole sem ficar escorrendo demais. O embolso é o que? É preparado a partir de uma mistura de cimento, cal e areia, em um determinado traço de acordo com o resultado desejado a que se deseja obter. O embolso utilizado para aplicação em uma parede utiliza cimento, cal hidratado e areia média, no traço 128, né? O traço, na verdade, é o que? É as quantidades, né? Por exemplo, se eu vou usar uma lata de cimento, eu vou usar 2 de cal e 8 de areia, né? Essas são as proporções. A água deve ser acrescentada de maneira que se resulte em uma massa homogênea e de consistência firme ao ponto de poder ser trabalhada numa posição vertical. Pessoal, essa questão da água, ele coloca assim, que ela deve ser acrescentada conforme a consistência. Não é bem assim, tá? Existem algumas especificações mais interessantes que vocês podem ver, né, na própria internet, tá? Lembrando que o traço, né, e as quantidades são coisas assim que construtoras e incorporadoras guardam as 7 chaves, porque isso reflete diretamente no custo de produção da obra, tá? O reboco é constituído mais comumente de uma argamassa de cal e areia no traço 1:2. Há também a argamassa de reboco já pronta, sem necessidade de se efetuar a mistura de cimento e areia. Ela é amplamente utilizada devido ao seu baixo custo, sendo vendida em saco de 50 gramas. Aqui, na nossa região, não é uma coisa muito comum, tá? Então, normalmente o reboco é uma massa que é preparada na própria obra. Falar um pouco aqui sobre a questão do levantamento da parede, tá? São metodologias simples, tá, pessoal? O complemento também aí vai estar diretamente na apostila de vocês. Então, o levantamento de uma parede é iniciado por meio de uma primeira fiada, né? A primeira fiada é a primeira linha de tijolos, e aí essa linha de tijolos que vai orientar todas as outras. Então, por isso que ela é a mais importante. Essa primeira fiada é chamada de destacamento, né? Pode ser que essa classificação aqui seja bem cultural e às vezes a gente conhece também por outro nome, tá? Então a primeira fiada, pessoal, é sempre essa aqui de baixo, né? Essa aqui é a nossa primeira fiada. Ela deve ser muito bem executada devido ao que? A orientação da parede que se segue vai ser em cima dela, né? Então ela precisa ser bem orientada para que não haja problema. Veja aqui como que a primeira fiada é trabalhada, né? Aqui a gente tem outra, a junção. Essa linha aqui, ó, ela é colocada de 3 em 3 fiadas normalmente, que é para garantir o alinhamento, né? O alinhamento dos tijolos. Então a cada três fiadas se faz o nível para se manter, né, o mesmo nivelamento de um lado e de outro, para que a parede não fique, né, com os tijolos muito tortos. Porque, professor, mas se eu vou rebocar, por que eu preciso deixar os tijolos retinhos, né? Bom, a resposta parece ser besta, né? Mas ela é muito óbvia e mostra para vocês o quanto que isso influencia. Por exemplo, se eu estou usando X de argamassa aqui, né, e a minha parede está retinha, se ela entortar, quer dizer que eu usei mais argamassa de um lado do que de outro. Essa quantidade de argamassa aqui, ela é o que? Mais custo, tá? Muito mais custo. E provavelmente esse desnível aqui vai reverter diretamente no meu reboco, que eu vou ter que engrossar ele para poder compensar qualquer tipo de desnivelamento, tá? Então, sobre a questão de levantamento de parede, a sobra de argamassa é retirada com a colher, né? Ou com a colher, ou se não tiver necessidade, às vezes tem aplicadores especiais, tá? A argamassa de assentamento utilizada é de cimento, cal e areia, e esse é o traço 128 de novo, né? A mesma do embolso, com água suficiente para consistência pastosa, sem desmanchamento, tá? Então, em relação à questão da parede, agora vamos falar um pouco sobre outras metodologias, tá? De forma rápida, onde, por exemplo, em um banheiro, né, uma reforma de banheiro, uma cozinha, um refeitório, é bastante comum azulejos, tá? Para você retirar azulejo. Então é importante que você faça um levantamento de todas as instalações que estão ali atrás antes de fazer a remoção, né, desses azulejos.
para que você não venha a quebrar nenhuma área de instalação, uma instalação elétrica, uma instalação hidráulica, e lembrando de sempre fazer o levantamento da quantidade de cerâmica que você vai utilizar, porque às vezes você vai retirar e você não tem cerâmica suficiente para você repor. Então, em pontos hidráulicos e elétricos, os azulejos devem ser recortados e nunca quebrados. As bordas de cortes devem estar sempre esmerilhadas para que fiquem lisas e não provoquem irregularidade. Muito importante também, no caso de piso, para que não evite as pessoas cortarem os pés. Procedimento completo, vocês podem ver na apostila, tá, pessoal? Paredes com pintura, né? Imagine para vocês uma situação, uma tomada, né? Uma tomada precisa ser instalada ou acrescentada, você vai precisar cortar a parede. Lembrando que você vai ter que olhar qual que é o projeto elétrico, para na hora que você cortar essa parede, você não passe por outra fiação e acabe gerando um acidente ou acabe, né, estragando outras instalações. Então, lembrando que sempre quando uma pintura, uma coisa muito simples, né, uma manutenção simples, pode se transformar num problema caso você não faça esse atendimento especial de ver o projeto, né, os projetos complementares, tá? Ou até mesmo ver se existe um pilar ali na área, para que você não, porque um pilar você não vai conseguir cortar, né? Então você tem que passar por ele de outra forma. Vidros e esquadrias. Para trocar vidro quebrado, é necessário utilizar 2 equipamentos de proteção individual: luvas e de preferência de couro, e óculos de segurança. Por quê? Para garantir, né, a garantia a segurança do usuário. Lembra quando eu mostrei lá a questão da aplicação lá da impermeabilização, camarada com a botija de gás? Para você fazer uma manutenção numa esquadria é basicamente a mesma coisa. Você tem que promover a segurança necessária, né, para que esse operador, né, essa pessoa que vai fazer a manutenção, tenha, né, a saúde garantida. Umidade nas paredes e rodapés. Pessoal, isso aqui é um grande problema, né? Todo mundo vê isso em casa, às vezes não sabe como é que resolve, né? A gente vai falar um pouco aqui. A umidade ascendente, né, em rodapés e paredes, provoca bolhas na pintura, manchas escuras, esfarelamento da argamassa e até mesmo seu desplacamento. Tá? O que pode acontecer, o que pode trazer essa umidade para minha parede, né, ou para minha edificação? Pessoal, provavelmente é uma infiltração por capilaridade. Tá? Vou falar para vocês o que é a capilaridade. A gente tem aqui, por exemplo, né, nosso piso e nossa parede aqui, né? Capilaridade são o quê? Os pequenos poros, né? São os pequenos poros que a minha estrutura, né? A minha estrutura de cimento tem dentro dela, né? O meu tijolo, o meu concreto. O que acontece? A água que tem no solo, ela sobe pelas paredes, né? Então, como é que eu faço a água não subir pelas paredes, né? Parece brincadeira, né? Sim. Como é que eu faço para a água não subir pelas paredes? É muito simples, uma impermeabilização adequada, entendeu? Então, quando você tem uma edificação onde a impermeabilização não foi adequada nas fundações, né? Ou seja, nas vigas baldrame, né? Que são aquelas vigas, viga baldrame é a viga inferior, né? Aquela viga que segura as paredes. Não teve uma impermeabilização adequada nas sapatos, o que vai acontecer? Por esses elementos estruturais, a umidade vai subir e vai atingir as paredes, né, e vai causar, né, um problema. Outra questão, a questão das calhas, né, se tiver algum problema em alguma calha, ela vai acabar infiltrando e aí dando alguns problemas. Então, pessoal, é importante que essas medidas sejam tomadas para que não acabe gerando manutenção, porque aqui, ó, do que a gente está falando? Manutenção. Né? Então, assim, o procedimento que está completo na apostila é exatamente como que você vai arrancar essa umidade, né? Mas vai ser um tratamento superficial. É a mesma coisa quando você está com gripe, você toma uma aspirina, né? Você só vai cortar aquela febre, aquelas coisas, né? Mas não trabalha na causa, né? Não vai trabalhar a causa. Então é importante que vocês pensem nisso, tá? Na hora de pensar na edificação, na hora que vocês vão
de fato, né, construir ou até mesmo reformar, que aí vocês, se a impermeabilização não foi feita, né, fazer o descascamento da parede e aproveitar para fazer Professor, só uma colocação, o subir a água pelo vigamento seria tal qual o efeito esponja, né? É um efeito esponja, então é o cuidado que tem que ter da impermeabilização. O nome técnico seria efeito de capilaridade. Capilaridade. É a capilaridade da parede que promove isso. Pessoal, então com isso, né, com a nossa aula de hoje, vou deixar vocês aí com as atividades, vou dar um até logo e aí nós nos vemos nas atividades para tirar qualquer outra dúvida que às vezes possa ter ficado e vocês possam colaborar com o conhecimento de vocês também. Tá? Até logo. Olá, alunos e alunas, estamos de volta aqui para corrigir as nossas atividades da nossa sexta teleaula, né, professor Luiz? Sexta teleaula. Passa muito rápido, né? É verdade, professor. Nós estamos aí falando um pouco sobre impermeabilização, metodologias, né, de construção e também um pouco sobre as pinturas. Né? Se vocês viram que interessante nosso tema de hoje, né? Então, temos algumas atividades, liberamos algumas perguntas para vocês. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida a mais, algum procedimento, alguma coisa que vocês na vida cotidiana, aí na edificação escolar tiveram, vocês trazerem aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais, né? E aí, professor Luiz, como é que tá nossas contribuições? Professor, estou tendo um problema interessante e bom. O pessoal está postando, viu? É mesmo, professor? Está aqui um avalanche de posicionamento. Olha, parabéns. Como nós fazemos, professor? Palmas para vocês. Palmas para vocês. Parabéns. Isso aí, pessoal. Lembrando a professora Elaine aí, que ela é bem, né? Ela é bem animada, né? E nós vamos continuar com nossas atividades, né? Eu vou tentar adiantar um pouco as perguntas para que a gente possa ter mais tempo aí para poder conversar, né, sobre as dúvidas de vocês, tá? Então vamos lá. Para a questão número 1, a gente falou o seguinte, ó. Quais são os tipos de impermeabilizações e quais são as suas respectivas aplicações? Né? Então a gente viu lá que como, né, nós temos 3 tipos principais, nós temos as pré-moldadas, né? Temos as moldadas em loco e temos aquelas pré-fabricadas. Então são esses três tipos principais e quais são as possíveis aplicações para cada uma delas, né? Lembrando que além das paredes, né, até as fundações, pilares, esse tipo de coisa, devem ser impermeabilizados para evitar as infiltrações, tá? Para a questão número 2, nós temos o quê? Quais os papéis que a pintura do edifício desempenho, né? Nós vimos 3 principais, né? Elencando até mais uma que inclusive não estava lá, que é a questão, né, tananã, que eu não vou contar, né, para vocês acrescentarem aí, né? Mas é importante para o quê? Para a ambientação do edifício, lembrando que os usuários, né, eles de certa forma é o que eu falo, né? Nós somos seres pensantes, então o ambiente no qual nós estamos inseridos, né, reflete diretamente que é uma necessidade específica. Então as cores, né, são importantes para melhorar essa ambientação. 3, respectivamente, o que é chapisco, embolso e reboco, né? Qual que é a função do chapisco, qual que é a função do embolso, qual que é a função do reboco? Né, são 3 elementos de revestimento, né, eles não deixam de ser revestimento, ou seja, nós temos a parede lá, né, cada um desses elementos compõe, né, o acabamento final da parede. Então isso aí é importante para poder melhorar, né, a nossa eficiência na nossa edificação, tá? Então com essas perguntas aí eu vou abrir para o professor Luiz Carlos para que vocês nessa hora, né, professor, como é que vocês possam adentrar o nosso espaço, invadir o nosso espaço. Se vocês possam invadir o nosso espaço, né, e a gente possa fazer esse bate-bola aí e conversar um pouco melhor com vocês com as perguntas e respostas, tá? Maravilha. Vamos lá então. Temos aqui um avalanche de posicionamento muito interessante. E
Começamos pela Sandra Lima, do Zona Norte, professor. Que bom, aqui pertinho. Aqui, né, pertinho. A Sandra disse na questão número 1, os pré-fabricados, os moldados no local e os rígidos. Os pré-fabricados, como a manta asfáltica, podem ser aplicados normalmente em uma única camada. Os moldados no local podem ser aplicados a quente, como os asfaltos em bloco, os aplicados a frio, como as emulsões e soluções líquidas. Os rígidos são constituídos pelas argamassas poliméricas, que conferem à superfície impermeabilização e proteção mecânica. Perfeito, essa é a Sandra Lima da questão número 1. Sandra Lima, parabéns, né, pelas respostas. Você atendeu exatamente a expectativa, que é o que conversamos até mesmo na nossa aula e temos na nossa apostila. Temos mais alguma coisa? Temos, então, e a Sandra Lima foi eficaz, porque ela já publicou as 3 questões. Já de uma vez. De uma vez. A Sandra também veio na questão número 2. Desempenha 3 partes fundamentais. 1, ajuda na beleza do edifício. 2, em sua impermeabilização. E 3, no seu conforto térmico. Legal. Lembrando também que nós temos a questão do conforto ambiental, né, que não foi uma coisa citada, mas conversamos aqui na nossa teleaula. Questão número 3, a Sandra diz o seguinte: é um revestimento rústico empregado sobre paredes assentadas com tijolos, pedra ou concreto. Emboço é uma camada de regularização da superfície entre o chapisco e a última camada chamada reboco. É a camada de regularização que vai por cima do emboço. Perfeito. Então, que é o 3 reboco, questões, né? Nota 10, viu? Vai lá que nem aquelas escolas de samba, né? Nota 10, que nota? Que nota? Nota 10, né? Nota 10. Para nossa aluna. Sandra já é quase uma mestre de obras, né? Já, com certeza. Mestra sei. Maravilha. Ó, em Espigão, fomos lá para Espigão, começamos com a Vilma na questão número 1. Então vamos lá. Os mais utilizados são pré-fabricados, os moldados no local e os rígidos. Pré-fabricados, como manta asfáltica, pode ser aplicados em uma única camada. Moldados no local, pode ser aplicado a quente com os asfaltos em blocos, ou aplicá-los a frio, como as emulsões e soluções líquidas. Sistema rígido é constituído pelas argamassas poliméricas que confere à superfície impermeabilização e proteção mecânica. Bacana, ela contribuiu assim como a Sandra Lima. Como a Sandra Lima. Espigão, quem vem agora? O Jorge. O Jorge. Questão número 1, o Jorge diz o seguinte: pré-fabricados, mantas asfálticas usado em uma única camada, os moldados dependem do tipo de local, pode ser a quente ou a frio. Sistema rígido, poliméricas, fácil aplicação, vedação, boa durabilidade e resistência. Ok? Bacana. Na questão número 2, o Zona Norte, hoje bem atuante também, a Élita. Oba! Élita, eu acho que é Élita, Elita, não sei, me perdoe, me perdoe. A pintura desempenha 3 partes fundamentais, 3 papéis fundamentais: ajuda na beleza, na impermeabilização e no conforto térmico. Ok? Bacana. Espigão, o Paulo na questão número 1. Tipos de impermeabilização são os pré-fabricados, que são a manta asfáltica, muito usada em lajes, asfalto líquido e a frio. É muito usado para vedar infiltração na parede e na fundação dos edifícios. Ok? Questão número 2 também é a Regina de Espigão. Ajuda na beleza do edifício, em sua impermeabilização e no conforto térmico. Lembrando, pessoal, só complementando a resposta dos nossos colegas anteriores aí, a impermeabilização é uma etapa importantíssima na execução da edificação. Entendeu? Então, por exemplo, você pular essa etapa ou você simplesmente não dar muita atenção para ela, pode reverter diretamente em um grande processo de manutenção, né, predial. Né, querer fazer economia nesse momento não vale a pena, né, professor? Exatamente, porque é um custo elevado, né, a impermeabilização é um custo elevado, não é barato devido ao que? Aos equipamentos e aos procedimentos que muitas vezes você precisa contratar uma empresa especializada, entendeu? E então essa etapa não deve ser, né, menosprezada, né? Menosprezada. Perfeito. Aí nós avançamos para o Jorge, também na questão número 2, que ele fala em embelezamento, auxilia na impermeabilização e conforto,
a técnica, além de nos dar melhor visibilidade no ambiente interno. Sim. Ok? Espigão, a questão número 2 também, o Paulo diz o seguinte: a pintura desempenha o papel de embelezar o edifício, Sim. impermeabilizar a parede e desenpenhar um papel no conforto térmico. Bacana, o pessoal tá afiado, né? Tá Não vi afiado, nenhuma questão saindo fora, E hein? está dando uma boa interpretação. No Zona Norte, a Aldaci vem na questão número 3. Chapisco, massa que se adere à parede, formalizando uma base irregular, formando uma base irregular. Tá? Áspera e rústica sobre o qual se fixa o reboco. Emboço, camada inicial de massa que serve de base ao reboco, que é o caso, massa com que se cobre as paredes de tijolos para torná-las lisas e uniformes. Ok? Certo. Na questão número 3, o Paulo. O chapisco é uma mistura de cimento e areia grossa ou média sem peneira, sendo uma medida de cimento e 3 medidas de areia. O emboço é uma mistura de cimento, areia e cal, sendo cimento uma medida, cal hidratada 2 medidas, areia 8 medidas e água até chegar ao ponto homogêneo da argamassa. Exatamente. Okay? Questão número 3, o Jorge, lá de Espigão, diz o seguinte: chapisco, massa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar. Emboço, mistura de cimento, cal e areia traçada com água após bater a massa, aplicar na parede e na forma vertical. O reboco é a massa usada nas paredes após ter colocados as mangueiras, os conduítes que levam fios dentro na parede, dando proteção e beleza às paredes com o uso de rodapés. Exatamente. Pessoal, lembrando que o chapisco é a primeira etapa do reboco, né? Então, lembrando que o chapisco é que vai fazer essa equiparação da questão da retenção de umidade, né? Ele vai fazer essa primeira a aderência que ele vai criar ali entre a massa que vai ser aplicado e a parede que está ali, porque é outro material, né? A gente às vezes normalmente está trabalhando com uma alvenaria cerâmica, né, com um tijolo cerâmico, mas até mesmo quando a gente usa blocos de concreto, para quem não sabe, né, já fica, né, só um negócio para complementar, às vezes o bloco de concreto não necessita do chapisco, tá? Então só você umidificar, né, a parede já é o suficiente para fazer o reboco. É lógico que se ele não tiver uma aspereza suficiente, né, ele for muito liso, o reboco não vai agregar. Mas normalmente, né, ele consegue agregar, e normalmente o reboco nesse tipo de parede também é um reboco bem fino, né, um reboco às vezes de 1 centímetro, 1,5 centímetro, dependendo do prumo da parede, né, porque o prumo da parede vai influenciar diretamente na espessura, né, desse reboco. Professor, uma pergunta pessoal. Nesse momento do chapisco pode-se colocar, não vou falar o nome de um produto muito utilizado, mas é um vedante. Você pode aplicar ali um impermeabilizante junto com o chapisco também? Ah, sim. Normalmente eles fazem o incremento, né, de impermeabilizante não só no chapisco, como também na massa do reboco, né? Pode ser aplicado um produto? Sim. Eles fazem questão do aditivo. Lembrando que não é só aditivo de impermeabilização, tá? Muitas vezes tem aditivo de aceleração de pega, aceleração de cura, que é para poder deixar a obra mais rápida e esse tipo de coisa, tá? Perfeito. Então, assim, são outros elementos que podem ser agregados aí. Inclusive tem, que nem eu falei, às vezes, se é uma parede externa, muitas vezes não se faz o chapisco, mas se faz um acabamento áspero, né, com a desempenadeira, com aquela desempenadeira dentada, com argamassa polimérica. Né, isso eu já vi fazer, né, você faz com a desempenadeira dentada, aquele acabamento com a argamassa polimérica, e depois você já vem diretamente com o reboco. Na questão número 3, a Regina, também de Espigão, diz: chapisco é um revestimento rústico empregado sobre as paredes assentadas com tijolo, pedra ou concretos. Emboço é uma camada de regularização da superfície entre o chapisco e a última, o reboco, não devendo ser superior a 2 centímetros. Reboco é a camada de regularização que vai por cima do reboco, prepara a superfície para o acabamento final. Exatamente, pessoal. Essa questão dos 2 centímetros, ela colocou aí, né? Isso aí tem na apostila, não deve ser superior a 2 centímetros.
É lógico que vocês sabem que muitas vezes isso não é possível, né? Às vezes dá reboco de 4, eu já vi obras onde o reboco foi de 11 centímetros. Tá? Mas qual que é o problema relacionado a isso? Primeiro, o custo, né? Segundo, a questão do peso, porque a estrutura ela não foi... Contemplava essa correção, né, professor? Porque aí tem um problema sério, por exemplo, quanto maior é essa camada, quanto mais espessa ela é, mais irregular era a parede. Sim. Foi só para corrigir o defeito, o erro de alguém, né? Exatamente. Isso é custo, peso e esforço à estrutura. Exatamente, pessoal. Então, o que acontece? O reboco ele vai influenciar diretamente nessa questão do peso da estrutura, né, do peso da estrutura. Sim. E também a questão da própria execução dele. Porque Perfeito. se você vai fazer um reboco mais grosso, mais encorpado, você precisa usar telas metálicas para poder suportar essa carga. Esse peso, senão ele vai começar a ter o deslizamento. Exatamente. Cisalhamento, né? Despregamento, ele vai despregar. Ele vai despregar. Então você tem que fazer, né, tem que ter um cuidado totalmente especial. Sim. E tudo isso é culpa do quê? Falta de prumo. Né? Falta de você usar o material adequado, de você usar a metodologia adequada, acabar, né, às vezes ignorando algumas etapas, né, que às vezes fazem toda a diferença na hora de você executar, né, a sua edificação. Professor, na elétrica nós temos a regra da mão direita, onde nós vamos ver assim, quer dizer, quando passa a corrente elétrica aqui, um campo magnético em torno de um fio, então a gente fala a regra da mão direita. Eu costumo falar que na construção a gente tem a regra da mão esquerda também, que é prumo, alinhamento e esquadro. Os três elementos fundamentais de uma construção. A gente tem que estar sempre atento. Prumo, vertical. Alinhamento, parede linear. E esquadro tem que estar aqueles cantos, uma parede, para deixar todo graus, né? Bem 90 graus. Então é o cuidado. Então você olha, isso, a parede está meio torta, se cansa a sala. Quando assenta um piso, fica aqueles arremates de piso. Sim. Então é importante para nós, não que nós venhamos saber fazer, mas o interessante, professor, que eu vejo o técnico de infraestrutura escolar, é que ele está sendo preparado para ter uma visão de, não digo de supervisão, mas de observar, até acompanhar uma obra, corrigindo, até para apontar imperfeições que ele tem num processo, né? Sim, exatamente. Porque as informações são tantas. Então, e cabe daqui para frente você aprimorar cada vez mais para você se tornar de fato um mestre de obra, né, professor? Exatamente. Acompanhar qualquer atividade dentro de uma escola. Sim. Importante que, né, o técnico de infraestrutura escolar, em tese, é o quê? É um mestre, só que ele tenha o conhecimento científico, né? Porque o conhecimento empírico, que é aquele que você adquire ao longo dos anos por experiência na tentativa e erro, é um conhecimento que ele não é publicado, né? Não é um conhecimento que você está ali, a qualquer momento que você tem uma dúvida, você pode ir ali acessar, né? E é um conhecimento que você não pode também, às vezes você deixou a obra, né? Às vezes você está trabalhando na obra e precisa resolver uma coisa externa, às vezes precisa fazer uma viagem e precisa que alguém assuma. Se você tem esse conhecimento, você consegue passar isso, né, o suficiente, né, para a pessoa para poder assumir essas responsabilidades. Professor, perfeito, eu acho que o pessoal tem dado as contribuições, mas tem uma pergunta aqui, uma dúvida do Eudes, que ele gostaria de saber o seguinte, posso fazer agora? Não, pode ser? Vamos lá. O Eudes gostaria de saber qual a diferença de usar areia de barranco para reboco e usar areia lavada com cical. Quais os dois procedimentos dão mais qualidade? Ah, sim. A questão do uso, para reboco, né? Para reboco. A areia tem que ser lavada pelo seguinte fato. A areia, normalmente, ela vem com material orgânico, vem com argila, vem com outros materiais que em contato com o cimento, eles vão reagir, né? Então, ou seja, não vão dar a qualidade necessária para o reboco. Então, se você tem areia lavada, porque areia de barranco, normalmente eu penso que vai vir com um pouco de argila, vai vir raiz, esse tipo de coisa. Então, ela tem que ser lavada, ou seja, ela tem que vir sem impurezas, para que o reboco ele tenha a qualidade necessária, né? Tenha a questão da impermeabilização, porque no caso todos esses, né, o que o reboco faz, né? Ele é uma estrutura homogênea, né? Onde não tem cimento tem areia,
né? Então, por exemplo, se você tem uma partícula lá, vamos supor uma grama, né? Ou se não um pedaço de argila, um pedaço de terra, o que vai acontecer? Esses buracos que ficarem aqui a mais, eles vão prejudicar a qualidade do reboco. Isso aqui, quando fizer uma chuva, tal, alguma coisa, vai ser o primeiro lugar que vai ter um desplacamento, né, que vai prejudicar a fachada. E lembrando que o reboco, entre aspas, é uma das partes mais caras de acabamento, né, onde leva muito cimento, né, o cimento encarece a obra, né? A gente vê que o quanto, por exemplo, por que às vezes tem casa rebocada e tem casa que não é rebocada? Porque justamente o reboco já é um custo, né? Custo que pesa na hora de você dar acabamento. Professor, é aquele detalhe, aquele pedreiro também que você vai ver que aquela obra suja, onde você tem quantidade de reboco que ele joga, se desprende, cai, depois, aquela massa que cai, você praticamente não recupera depois, você vai para o entulho. Então, é custo que tem que se ter toda a fiscalização de uma obra. Então, olha, uma obra pode enricar eu costumo dizer o seguinte: uma construção assim continuada com vários prédios, uma construção grande, ou enrica ou empobrece. Sim. Dificilmente você empata. Ou você é delicado, são os dois extremos, são os mais evidentes. A pessoa às vezes ou toma prejuízo ou quase nem sempre lucro. É muito raro. Aí o que acontece? Dos lucros às vezes é uma construção mal feita. Tem lucro para o empresário, mas é um prejuízo para o dono da construção. Então alguns cuidados técnicos tem que se ter. A qualidade na execução. Então, agora, professor, só uma contribuição aqui para o Eudes, eu vejo que é muito regional, assim como a cultura, os nomes que você tem lá. Por exemplo, vai muito pela oferta de material na região, né? Você vê que no sul do país hoje, você não usa mais, assim, pela quantidade de construções, você não usa areia de barranco. Você só aquela areia lavada, areia de sol, de terra, assim. Você usa areia lavada. Então, e a dificuldade de você de obtenção da areia lavada. A areia lavada tem um custo considerável. Sim. Por exemplo, o impacto na natureza que a gente viu nas aulas passadas. Então, ou seja, você extraiu tanta areia do leito dos rios que você tem uma quantidade hoje que você não é economicamente viável a exploração. Então você vê hoje, tem regiões, vou específico, região do sul que você roda 500 quilômetros para carregar uma areia lavada, areia de fundo de rio. Sim. Por quê? Esgotou-se as fontes primárias. Outras regiões como o norte, por exemplo, o pessoal dificilmente usa, raras vezes se usa areia de fundo de rio, que é areia lavada. Então, onde tem uma abundância de areia de solo, essa uma areia dos aluviões, né? Aluviões chamados assim, de areia de solo. Então ele tem muito material orgânico. Aí a resistência da obra muda consideravelmente, né, professor? Sim, com certeza. E tem um detalhe, a areia de barranco tem a cultura interessante. Tem região norte que você não usa cal. O pessoal nem sabe para que serve cal hidratada. Porque tem um material tipo o saibro, que é o barro. Que é aquele barro que dá a pega, dá a liga da massa. Interessante essa cultura, né, professor? Mas tem que pesar bem, porque às vezes o que dá liga, às vezes não é o que dá a resistência necessária, a qualidade necessária. Lembrando que o reboco, né, com o tempo, é aquele negócio, se ele for mal feito, tiver o acrescento de muita areia, né, tiver pouco cimento, não tiver muita argila, esse tipo de coisa, ele vai esfarelar com o tempo. Vai esfarelar com o tempo. Ele tem esse problema. E é onde na região norte, por exemplo, algumas regiões do Amazonas, se usa muito esse barro para dar liga na massa, prepara a massa, joga barra, terra. Sim. Porque só que agora aí entra a perspicácia do pedreiro de saber qual o material adequado. Exatamente. Aí é o conhecimento empírico, né? Agora, o cal, você vai sempre usar a questão mais técnica, né? Que é o que nós gostaríamos que fosse usado, aplicado no nosso meio. Exatamente. Mais alguma contribuição, professor? Não, professor, foram só essas daqui. Só essas, assim, foram constantes, né? Eu acho que conseguimos avançar bem, né? Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é que vocês estão vendo quanto mais a gente fala, né, mais coisas aparecem. Né, essa parte da construção civil ainda, a gente passa por um processo de crescimento profissional, né, de tentativa e erro, numa ciência empírica, né, mas temos materiais, às vezes uma consulta na internet, consulta em construtores, que são pessoas já que trabalham muito tempo
com isso podem te ajudar, né, os fabricantes de permeabilizante, fabricante de pintura, que podem auxiliar vocês, né, na especificação de algum material, tá? Com isso eu vou deixando, a gente vai encerrando as atividades de hoje e ficamos até a nossa próxima teleaula. Nosso abraço, é sempre um prazer estar contigo, professor Alan. É sempre um aprendizado. Um abraço.